Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez e dando continuidade à série que nós iniciamos na semana passada sobre ressurreição dos mortos. Vamos estar fechando aqui esse assunto e eu louvo a Deus por essa oportunidade, por sua vida que está aí conectado, recebendo de Deus através de sua palavra, através das nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Então, quero fazer uma oração, quero que você concorde comigo no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar, na casa onde cada um está nos assistindo. Que o Senhor venha nos instruir, Espírito Santo, muito obrigado. A Tua presença ela é indispensável em nossas vidas. Muito obrigado por o Senhor nos ensinar a ensinar a Tua palavra, nos ensinar a pregar a Tua palavra nessa noite. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Nós falamos na semana passada sobre o estado dos mortos. É muito interessante e importante entender sobre o estado atual dos mortos, né, para poder entender o que vai acontecer depois com eles a respeito da ressurreição dos mortos. Então a gente viu que os mortos não estão em um estado de sono da alma, não existe isso, eles estão conscientes. A gente viu detalhes sobre isso. Nós vimos que não há uma base bíblica para dizer que eles têm consciência, que eles sabem o que está acontecendo aqui em tempo real. Nós não temos base bíblica para afirmar isso, mas nós temos a base bíblica para afirmar que eles estão conscientes e que eles lembram do que aconteceu aqui em vida, mas não que eles saibam o que está acontecendo agora em tempo real. A gente viu isso, é uma história que Jesus contou, não foi uma parábola, mas uma história em Lucas 16, do 19 ao 31, a gente leu. A gente viu também algumas palavras que foram traduzidas como inferno, ou que deu origem a essa palavra inferno, como no grego a palavra Hades, como no hebraico a palavra Sheol, e outra palavra grega também, Geena, que significa lago de fogo. A gente viu Jesus citando essa palavra, né, se referindo ao lago de fogo, e onde colocaram lá, em vez de lago de fogo, colocaram inferno, mas ali significa o Geena, onde o nosso Senhor, ele citou essa palavra. Vimos também a palavra Tártaro, palavra grega também, que se refere ao lugar onde existem anjos que estão aprisionados aguardando o juízo, eles estão nesse lugar de prisão, né? Palavra como chamada Tártaro. Glória a Deus por isso. Então, a gente começou a falar sobre a ressurreição e também começamos a pontear falando que ressurreição dos mortos é uma verdade antiga, é uma doutrina antiga. A gente viu Jó falando, salmistas citando, né? Então, ressurreição dos mortos não é um entendimento somente do Novo Testamento, não. Pessoas na época de Jesus, como Marta, quando estava conversando com Jesus a respeito da morte de Lázaro, ela citou que Lázaro iria ressuscitar na ressurreição do último dia, e Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a gente viu tudo isso, estou só recapitulando aqui com você. Glória a Deus. A gente viu também ressurreição dos mortos versus o milagre da ressurreição, que aconteceu, já citando o exemplo de Lázaro. Ele ressuscitou, mas voltou a morrer novamente. Lázaro, ele voltou a morrer, ele não ficou vivo para sempre, mas só um que ressuscitou para nunca mais morrer, que foi o Senhor Jesus. Então, o milagre da ressurreição, nós citamos várias pessoas que ressuscitaram, que a Bíblia relata, né? Mas que essas pessoas, elas voltaram a morrer. Mas o que nós estamos enfatizando é a ressurreição dos mortos. E esse tipo de ressurreição, somente Jesus já ressuscitou. Ele foi o primeiro também, as primícias também da ressurreição. E depois vai seguir com os crentes que morreram crendo em Cristo, e nós, os vivos, seremos transformados ou arrebatados, ou transformados no dia do arrebatamento. Então a gente vai ver algo bem interessante aqui sobre a ressurreição para a vida. A gente parou até em 1 Coríntios capítulo 15, onde eu citei que o apóstolo Paulo estava defendendo a questão da ressurreição, porque a igreja estava confusa, uma linha de pensamento tinha entrado, uma linha de raciocínio
tinha entrado na igreja onde eles estavam achando que não existia mais ressurreição dos mortos. Existia um grupo de pessoas, né, na época, os saduceus, que eles não criam em ressurreição dos mortos, nem em anjos, nem em espíritos. E aí essa doutrina ou esse tipo de pensamento estava na igreja de Corinto. E Paulo escreve, ele reserva esse capítulo aqui 15, falando somente sobre a ressurreição dos mortos. E ele começa a dizer que o Senhor Jesus ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi visto pelos apóstolos, ele foi visto depois por mais de 500 irmãos, e ele diz, onde a maioria deles vive até hoje, outros já dormiram, já morreram, mas a maioria vivem até hoje. Foi visto por último a mim, Paulo disse, referindo a ele. E ele trazendo, né, uma ênfase, uma prova de que verdadeiramente a ressurreição dos mortos acontece, é fato, foi Deus que criou assim. E ele trazendo essa base em quê? Em Jesus Cristo, de que o fato de Jesus ter ressuscitado é porque existe ressurreição dos mortos, os mortos vão ressuscitar. E aí ele vem trazendo, né, uma defesa muito grande. Eu quero citar para você o versículo 12 de 1 Coríntios 15. Ele diz, ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Então aqui ele estava trazendo, fazendo uma determinação, né, determinando algo, de que se não existe ressurreição dos mortos, então Jesus também não ressuscitou. Mas o fato é que ele ressuscitou. Então se ele ressuscitou, então existe sim ressurreição dos mortos. E ele começa a trazer aqui algo muito forte, muito interessante, dizendo o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, o pecado de todo mundo ainda está sobre todos, ninguém será salvo. Em outras palavras, ele estava dizendo isso, ninguém vai ser salvo se Cristo não ressuscitou. Então, se vocês estão achando que não existe ressurreição dos mortos, então Jesus também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, está todo mundo perdido. E no versículo 19, ele traz uma ênfase aqui muito forte a respeito da ressurreição de Jesus. Olha o que ele diz. Se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem outras versões que dizem o seguinte, se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa forte, olha que palavra forte. Muito forte, queridos. Então ele diz, olha, se não há ressurreição dos mortos, aqueles que dormiram em Cristo, no versículo 18, ele diz, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, pessoas que morreram crendo em Jesus estão perdidos, não há ressurreição, então não há eternidade, está todo mundo perdido. Então crer dessa forma, acreditar que não existe ressurreição dos mortos e que Cristo não ressuscitou, isso é algo que vai sentenciar uma pessoa à perdição. Paulo estava dizendo aqui. Mas glória a Deus porque Jesus ressuscitou. E o fato dele ter ressuscitado, isso representa para nós, gente, uma vida eterna, uma eternidade. E que também aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida. Aí o versículo 20 ele diz, mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois também como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 21. Eu citei o 20 e o 21. 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ao 23 ele diz, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, olha o que ele diz, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui a gente vai entrar para essa sequência da ressurreição para a vida. Aqui ele está dizendo, Cristo foi as primícias. Olha o que ele diz. Cada um vai ressuscitar, mas por sua ordem, em uma sequência, onde Jesus Cristo foi as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus por isso. Então entenda isso. Nós vamos aqui a pouquinho ver essa sequência de alguns grupos de pessoas que vão ressuscitar
para a vida, para viver eternamente com o Pai, e uma ressurreição também para a perdição. Então vamos lá. Eu quero ler aqui o versículo 30. O versículo 30 aqui com você. Diz assim: porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu vos declaro que que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, ele diz, com feras, o que me aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados. Olha o que ele estava dizendo aqui. Ele estava falando da vida dele, do esforço dele, da dedicação dele, do que ele tinha feito para o reino de Deus, para a obra, para a igreja, arriscando a sua própria vida. Ele diz que em Éfeso lutou com feras. Ele diz, então se os mortos não ressuscitam, o que é que me aproveita isso? Que vantagem eu vou ter nisso? Então o apóstolo Paulo estava em vista em quê? Estava com a vista em quê? Na eternidade, na recompensa, na ressurreição dos mortos. Ele sabia que o que ele estava fazendo aqui era algo que iria trazer um resultado eterno para ele. Ele estava de olho na ressurreição dos mortos. Então ele estava dizendo, se não há ressurreição dos mortos, então do que adianta esse esforço? Do que adianta essa dedicação? E aí ele começa a trazer aqui, continuando no versículo 32, ele diz, então comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Então, do que adianta tanto esforço, tanta dedicação? Aí o 32 é um versículo muito forte. Ele diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo serve para muitas áreas da nossa vida. E o apóstolo Paulo dizendo, vocês não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Se vocês são pessoas que creem na palavra, que creem na ressurreição de Jesus Cristo, cuidado para não estarem dando ouvido a esse tipo de pessoas, para não estarem se associando a pessoas que vão corromper os costumes de vocês, ou melhor, os bons costumes de vocês. Cuidado deve ser muito grande. Glória a Deus por isso. Olha só, eu vou ler com você agora a partir do versículo 50, sobre a ressurreição. Ele diz o seguinte, e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui é um versículo-chave onde ele esclarece alguns questionamentos na vida do ser humano. Muitos questionam o seguinte, na eternidade, depois que a gente estiver na vida eterna, lá vai ser possível se multiplicar, casar novamente, gerar filhos. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz, irmãos, eu digo a vocês que a carne e o sangue não herdam, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aquilo que hoje é carne e sangue não vai ter associação com a vida eterna ou com o corpo glorificado na ressurreição. E ele continua aqui trazendo esclarecimento. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, o versículo 51. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer. Ele diz, mas transformados seremos todos. Ou seja, no arrebatamento. Paulo aqui, ele se inclui, nesse arrebatamento, ele crê que seria parte do povo que ia provar do arrebatamento da igreja. Veja o tamanho da expectativa deles que os apóstolos viviam. 52 diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus por isso. Então aqui está falando sobre o arrebatamento, onde no arrebatamento aqueles crentes, os que estiverem crendo em Jesus, os vivos, no arrebatamento serão transformados, vai receber o corpo glorificado no arrebatamento. 53 diz assim, pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
E isto que é mortal se revestir da imortalidade, isso corpo, ele está se referindo a esse corpo de carne e osso. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus por isso. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E é interessante, o versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Gente, isso nos fortalece, deve nos fortalecer. Precisamos crer nessa palavra. Paulo orienta essa igreja. Então, meus irmãos, existe sim ressurreição dos mortos. Nós vamos ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Todos os mortos, principalmente os que morreram em Cristo, vão ressuscitar para uma vida eterna com Ele. Aí ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é vão. Continua firme, continua focado, continua ligado, fazendo a vontade do Senhor. Teu trabalho não será em vão. Então se dedica, faz de todo o teu coração. Existe um galardão celestial esperando por cada um de nós. Glória a Deus por isso. Então, queridos, a primeira ressurreição divide-se em a ressurreição para a vida. Primeira ressurreição, ressurreição para a vida. Depois nós vamos ver ressurreição para a condenação. Então, a ressurreição para a vida, ou a primeira ressurreição, ela divide-se em Cristo as primícias, como nós lemos aqui, né? 1 Coríntios 15, 23, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, cada um na sua ordem. Primeiro quem? Cristo, ele é as primícias. Glória a Deus por isso. No versículo 20, diz assim de 1 Coríntios 15, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, sendo ele o primeiro daqueles que já morreram, crendo nele, crendo na palavra. Glória a Deus. Agora eu quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Então, agora vamos para a segunda etapa da ressurreição. Quem são esses? Os que morreram em Cristo, os que morreram crendo no Senhor Jesus. Aqueles que morreram tendo Jesus em suas vidas como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é muito importante entendermos. Glória a Deus. E aí, queridos, nesse mesmo tempo, né, nesse mesmo momento que os mortos vão ressuscitar, isso vai acontecer no arrebatamento. Eles vão ressuscitar primeiro para se encontrar com o Senhor nos ares. Depois, os crentes vivos serão transformados, como o apóstolo Paulo citou aqui em 1 Coríntios 15. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quero que você abra comigo, pega uma caneta, pega um papel, acompanhe aí na tua Bíblia, pega ela e confere esses versículos. A partir do versículo 13. Mas quero, irmãos, ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, os que morreram em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Nós falamos na última sexta-feira sobre essa palavra aqui, dormir, que a Bíblia, quando vai falar a respeito de pessoas que morreram, muitas vezes ele vai usar esse termo aqui, dormir. Aqui é uma figura de linguagem chamada eufemismo, que serve para suavizar uma expressão. Então, em vez de dizer fulano morreu, ou então fulano aconteceu algo e fulano morreu, sempre para amenizar aquela notícia ou aquelas palavras, geralmente se usa fulano descansou. E aqui a Bíblia usa aqueles que dormiram, então serve para suavizar aquela expressão. Então diz assim, cremos também que os que dormem em Cristo, os que morreram crendo no Senhor Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Veja só,
Deus vai trazê-los de volta, a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele está dizendo, nós não vamos preceder, não vamos ser primeiro do que os que dormem em Cristo. Pois, o versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão ou ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo esclarece mais uma vez a respeito da ressurreição dos mortos, de que Cristo é as primícias, depois os que morreram em Cristo, e nós seremos transformados. E ele está dizendo aqui, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Ele diz, nós que estivermos vivos para a vinda do Senhor, de maneira alguma nós vamos preceder aqueles que morreram em Cristo. Então entenda isso. A sequência aqui, a divisão da ressurreição para a vida, ou da primeira ressurreição. Cristo as primícias, os que morreram em Cristo, depois nós, os vivos, seremos transformados. Glória a Deus, no arrebatamento. E agora ele vai enfatizar mais uma vez essa questão da nossa transformação no arrebatamento. No versículo 17, ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Queridos, glória a Deus que a Bíblia é um livro que revela de onde a gente veio, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Para onde estamos indo. Glória a Deus. Então essa compreensão, esse entendimento é maravilhoso. Isso aqui livra as pessoas, gente, de estar sofrendo a respeito da morte de um parente. Porque veja, logo no início do versículo 13 que nós lemos, o apóstolo Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já morreram, como os demais que não têm esperança. Então, queridos, glória a Deus, porque a nossa bendita esperança é esse dia aqui. É o arrebatamento da igreja, é a ressurreição dos mortos para uma vida eterna com o Pai. Como isso é importante, como nós devemos nos apegar a essa palavra, como nós devemos, queridos, nos apegar àquilo que está escrito, esclarecendo para mim e para você a verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Glória a Deus. Então, queridos, fica firme com esse entendimento, nessa compreensão. Acredita nisso. Acredita que o Senhor já preparou um plano glorioso para a minha e para a tua vida. Fica ligado, fica atento, busca os princípios e os caminhos do Senhor para a tua vida. Porque certamente todo aquele que morreu em Cristo vai ressuscitar com Ele. Ou Ele vai trazer, a Bíblia diz aqui que Deus vai trazer com Ele de volta. Então não existe essa linha de pensamento, morreu, acabou, morreu, já era. Não, queridos, existe uma vida eterna. A ressurreição dos mortos é uma doutrina bíblica, é uma verdade bíblica, foi Deus que criou, Deus determinou assim. E nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, confiar, ter Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí nós vamos estar eternamente com o Pai. Assim como o Senhor citou em João, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Creia nessa verdade, confia nessa palavra, no nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Então, falando aqui, estamos falando da ressurreição para a vida, né? Essa primeira parte da ressurreição, onde pessoas vão ressuscitar para uma vida eterna com o Pai. Então, nós vimos Cristo as primícias, depois os que morreram em Cristo, e nós, os vivos, seremos transformados no arrebatamento. A ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, vai acontecer no arrebatamento. Jesus vai vir e vai estar nas nuvens. Nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. E o apóstolo Paulo aqui defende, nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o quê?
De maneira alguma os vivos vai preceder os que dormem. Primeiro serão eles. Eles vão ressuscitar, os que morreram em Cristo, e a igreja, aqueles vivos, serão transformados no arrebatamento para o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. E quando isso acontecer, vai se dar-se início aqui a 7 anos de tribulação, onde o anticristo vai se levantar na terra e vai governar o mundo. 7 anos de uma grande tribulação vai se iniciar quando a igreja for arrebatada. E nesse período de 7 anos, o que é que vai acontecer? Deus vai enviar 2 testemunhas, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11, nós vamos estar conferindo isso agora. Esse aqui são mais um grupo de pessoas, na realidade só são 2 testemunhas que elas vão ressuscitar para a vida. Então nós estamos aqui dividindo essa ressurreição para a vida, ou a primeira ressurreição, como Cristo as primícias, os que morreram em Cristo, a igreja será arrebatada, e depois as 2 testemunhas nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Em Apocalipse capítulo 11, eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 11, diz assim, a partir do versículo 3. Olha só, falamos aqui dessas 2 testemunhas. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 3 anos e meio, a metade da tribulação, dos 7 anos. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Tem muita gente que defende que essas 2 testemunhas são Elias e Moisés. Só que, queridos, entenda uma coisa. Se a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Então, não gosto de estar fazendo suposições ou especulações daquilo que a Bíblia não é clara. Então, eu prefiro não falar, ok? Então, eles estão aqui, essas são as duas testemunhas, 2 oliveiras, 2 candeeiros, versículo 4, repetindo, que estão diante do Senhor da terra. Versículo 5. Se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairão fogo e devorarão os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estes homens têm poder para fechar os céus e para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Veja só o poder que estava disponível na vida dessas 2 testemunhas. Versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá e matará. Essa besta aqui é o anticristo, queridos. Veja só, versículo 8. E os seus corpos ficarão ou jazerão na praça da grande cidade. Onde é isso? Em Jerusalém. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Foi o Senhor Jesus, foi crucificado lá. Versículo 9. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Olha que cena. Veja só. Homens de vários povos, tribos e línguas e nações vão ver as 2 testemunhas mortas, os corpos deles lá na praça, que eles tirados lá. E pessoas de todo o mundo vão ver. Como é que eles vão ver? Através do veículo de comunicação, internet ou televisão. Vão estar vendo aquele evento acontecer. Olha que coisa forte. E eles não permitiram, gente, que eles fossem sepultados. Deixaram eles lá. Você vai entender por quê. Versículo 10. Os que habitam na terra regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então eles comemoraram muito a morte das 2 testemunhas, porque eles atormentaram a vida de todos, de muitos da terra, Glória a Deus. Versículo 11.
Depois daqueles daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se de pé. E caiu grande temor sobre os que os viram. Glória a Deus por isso. Versículo 12. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Glória a Deus, que coisa forte. Aqueles homens ficaram mortos ali 3 dias e meio, mas depois o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles e eles ficaram de pé. E uma voz do céu disse: subam para aqui. E eles subiram em uma nuvem. Todos viram, houve um grande terremoto, pessoas morreram, muitos ficaram atemorizados e muitos deram glória a Deus. Este é o propósito do Senhor, um plano glorioso. Então aqui, queridos, no período de tribulação, entenda só, até a primeira vinda de Cristo, Jesus foi ressuscitado, os que morreram em Cristo, depois os crentes vivos foram arrebatados e transformados, ou seja, receberam um corpo glorificado. Ressurreição significa uma nova vida corpórea. E aqui, no período de tribulação, essas duas testemunhas. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Há outro grupo de pessoas que vão ressuscitar para a vida, que vão ressuscitar para viver eternamente com o Pai. É a ressurreição para a vida e não para condenação, mas para estar com o Senhor. Glória a Deus, queridos. Então nós estamos falando sobre a ressurreição dos mortos e vamos aqui para um segundo grupo, ou melhor dizendo, outro grupo, né? Nós vimos Cristo as primícias, os que morreram em Cristo, os crentes serão arrebatados, os vivos, né, serão transformados. Nós vimos aqui as duas testemunhas no período de tribulação e esse quarto grupo aqui, os santos da antiga aliança, que vão ressuscitar, como Abraão, Daniel, o profeta Daniel, né, os filhos de Jacó, os santos da antiga aliança e os mártires da tribulação. Essas pessoas vão ressuscitar quando? Na segunda vinda de Cristo. Eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo e também com a igreja por 1000 anos aqui nessa terra, no reino milenar. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com você o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Palavra poderosa. Veja o que diz aqui. Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Olha só, um tempo de angústia como nunca existiu antes. Aqui Daniel estava profetizando a respeito dos 7 anos de tribulação, quando o anticristo estaria governando aqui, essa terra. E ele diz: naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Como é que alguém vai ter o nome escrito no livro? Crendo no Senhor Jesus. Aí ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então vai acontecer essa ressurreição aqui nesse tempo, se referindo aos santos da antiga aliança e os mártires da tribulação. Então Daniel coloca aqui, né, de uma forma geral, ele coloca aqui, inclui 2 eventos, quando ele diz uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Só que esse para vergonha e horror eterno é o que nós vamos ver daqui a pouco. Será uma ressurreição para a condenação. Ela não vai acontecer quando Jesus voltar. Não vai acontecer. Vai acontecer no final do milênio, no final do reino milenar. Na segunda vinda de Cristo, quem vai ressuscitar? Os santos da antiga aliança e aqueles que foram mortos
durante o período de tribulação que creram no Senhor Jesus. Esses vão ressuscitar e reinar com Cristo por 1000 anos. É o que a gente vai ver aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Ele mostra isso, né? Essa ressurreição para o reino milenar, para a vida com o Senhor. Olha o que João disse em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 5. Vi também vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas, olha o que ele diz, vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Por isso, nós entendemos e compreendemos, quando ele fala dos decapitados, que foram mortos por causa do testemunho do Senhor Jesus e por causa da palavra de Deus, ele disse, tantos quantos não adoraram a besta, nós entendemos rapidamente que ele está se referindo aqui ao período de tribulação, porque a besta, o anticristo, vai estar em evidência no período de tribulação e não em nenhum outro momento, mas nos 7 anos de tribulação, quando a igreja já estiver sido arrebatada. Glória a Deus. Então, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Deus. Então veja, ele está dizendo aqui, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, primeiro ele disse, eu vi os mortos, as almas daqueles que foram decapitados, daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra, porque não adoraram a besta, nem receberam a sua marca, nem na fronte, nem na mão. Eles não adoraram, nem também a imagem da besta. Então esses foram mortos, mas olha o que ele diz. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Glória a Deus, isso aqui é o reino milenar dando-se início, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, onde vai acontecer a guerra do Armagedon, todo o exército do anticristo se reunindo para destruir Jerusalém e destruir o povo de Deus, que alguns judeus que vão crer no Senhor Jesus vão ser preservados e guardados por Deus no deserto, onde o anticristo vai estar guerreando contra eles, tentando matá-los, e Deus vai guardar eles. E na segunda vinda de Cristo, onde vai iniciar o reino milenar, eles vão governar juntamente com Cristo aqui essa terra. Mas nessa segunda vinda de Cristo, o exército do anticristo, como eu estava falando, vai estar se reunindo para destruir Jerusalém, em uma batalha chamada Batalha ou Guerra do Armagedon. E aí Jesus vai vir e vai destruir todo o exército do anticristo, e também o diabo será preso por 1000 anos para dar-se início ao reino milenar, um reino de paz e justiça aqui nessa terra. Glória a Deus. Então, continuando aqui, fechando o versículo 5, diz assim, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Glória a Deus. Então, fecha-se aqui, encerra-se aqui a primeira ressurreição, ou ressurreição para a vida. É importante entendermos isso. Ou ressurreição para a vida. Eu quero ler novamente o versículo 5 e o versículo 6 de Apocalipse 20. Diz assim, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora olha o que ele diz. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Glória a Deus por isso. Que segunda morte é essa? Uma morte eterna, no lago de fogo. Ele diz aqui, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Glória a Deus por isso, gente. Como é prazeroso entendermos isso. Como isso nos alegra. Entender, irmãos, que Deus
planejou algo glorioso para as nossas vidas. Para aquele que decide crer no Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Deixa eu te dizer, se você tem parte na primeira ressurreição, você é bem-aventurado e santo. E eu quero te estimular, você no seu lugar, dá um glória a Deus aí, queridos, com esse entendimento de que você tem parte na primeira ressurreição. Que a segunda morte não tem autoridade sobre a tua vida. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. Deus é muito bom. Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, ocorre aí a última ressurreição para a vida. Como eu falei, os santos da antiga aliança e os mártires da tribulação na segunda vinda de Cristo vão reinar com ele por 1000 anos, como está bem claro aqui em Apocalipse capítulo 20. Agora vamos para a ressurreição para a condenação. A segunda ressurreição, ressurreição do juízo para juízo, ou do juízo, ou da condenação. O Senhor Jesus chamou de ressurreição do juízo. Daniel chamou ressurreição para vergonha e horror eterno. Então, queridos, eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Olha o que diz. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito mal, ou praticado mal, para a ressurreição do juízo, ou ressurreição da condenação. Lembra o que Daniel falou? Capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ele diz, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, falando aqui da ressurreição para a condenação. Quem é que vai provar dessa ressurreição, gente? Aqueles que não creram em Deus, que não creram em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso nós estamos em uma contagem regressiva aqui nessa terra. Nosso rei está voltando. A igreja será arrebatada, está muito próximo isso de acontecer. Então nós precisamos pregar essa palavra o quanto mais possível for. Nós precisamos estar pregando, anunciando, falando de Jesus para as pessoas. Então prega a palavra, como o apóstolo Paulo disse, a tempo e fora de tempo. Vamos afetar a eternidade das pessoas. Olha o poder que Deus ele compartilhou com a gente, de nós afetarmos a eternidade da vida de pessoas. Então, creia nisso, meu querido. Pregue a palavra no nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20 ainda, o versículo 12 ao 15. Nós vamos ver aqui o que vai acontecer com essas pessoas, gente, que não creram no Senhor Jesus, não creram em Deus. Os ímpios serão julgados e condenados a uma eternidade distante do Pai, no lago de fogo, como alguns falam inferno, mas tem uma passagem na Bíblia. Citei para você. O Senhor Jesus, em Mateus 10, 28, ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, preste atenção, tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo, ele disse, vocês temam esse que pode fazer vocês perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Isso não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Agora tema aquele que pode fazer você perecer tanto no inferno, tanto a alma como o corpo. Quando ele diz ali inferno, é a palavra Geena. Nós lemos que estudamos aqui na semana passada, também citei aqui no início da ministração, que ela significa lago de fogo. Lago de fogo. É aí onde vai estar a alma e o corpo eternamente. Ou seja, essas pessoas também que não creem em Deus, que não creem no Senhor Jesus, elas vão ressuscitar. Vão receber um corpo glorificado também. Só que elas vão passar a eternidade no lugar de tormento, onde só há grito e ranger de dentes. No lago de fogo, infelizmente. Queridos. Então vamos lá, em Apocalipse 20, do 12 ao 15. Diz assim, e vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono.
E abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Veja só, segundo as suas obras. Cada um foi julgado, gente, de acordo com o que estava escrito no livro, segundo as suas obras. É interessante, preste atenção. Essas pessoas que estão sendo julgadas aqui, que vão estar sendo julgadas aqui, no juízo final, ou do grande trono branco, essas pessoas já estão condenadas. Já estão condenadas a uma eternidade no lago de fogo e enxofre. Só que elas ainda estão aguardando esse dia de juízo. Por quê, gente? Porque vai haver juízos diferentes para pessoas, segundo as suas obras, ocasionando graus de sofrimento diferentes. É muito forte isso, mas é uma realidade. Jesus falou isso nos evangelhos para cidades como Tiro e Sidom, Cafarnaum. Algumas cidades ele citou e disse, olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado e feito os milagres que foram feitos para vocês, eles teriam se arrependido e estavam de pé até hoje. Mas eu digo que no dia do juízo, Jesus disse, haverá um rigor mais severo para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Então Jesus ali, ele prova, né, que vai haver esse julgamento para diferenciar graus de sofrimento, gente, diferentes para pessoas. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e os mortos, e a morte e o além, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha o que diz o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados, ou a morte e o Hades, região dos mortos. Aqueles que estão lá no Hades, que não creram no Senhor Jesus, estão lá aguardando esse dia. Então ele está dizendo, então a morte e o Hades, a morte e o inferno, ou o Hades, foram lançados no lago de fogo. Lançado aonde? No Geena. Esta é a segunda morte. Olha que triste, gente. Versículo 15. E todo aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para você não ser lançado nesse lugar. Mas busque o Senhor na tua vida. Abra sua vida, abra seu coração, entregue sua vida a Ele. E você terá o seu nome escrito no livro da vida. O Senhor virá com o seu livro naquele dia e vai procurar lá o meu nome e o teu nome, meu querido. Fica firme em Deus, fica focado no Senhor. Deus tem um plano glorioso para a tua vida, no nome de Jesus. Então, queridos, encerra-se aqui essa parte de ressurreição dos mortos. Nós vimos aqui uma sequência maravilhosa de ressurreição para a vida e também a ressurreição para a condenação daqueles que não creem no Senhor, que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu quero, encerrando aqui essa parte, quero louvar a Deus por tua vida, né? Dizer que eu creio que logo, logo, toda essa pandemia já está passando. Creio no Senhor, nós somos guardados e protegidos em Deus. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará na nossa tenda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Eu quero só trazer uma palavra rapidinho para a tua vida, sobre dízimos e ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. O apóstolo Paulo escrevendo aqui a essa igreja diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Glória a Deus por isso. E aqui no versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Pratique a palavra. Deus dá semente ao que semeia. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel, e galardões do céu, que a Bíblia promete, chegará para a tua vida. Pratique os princípios, honra ao Senhor e Deus vai te honrar. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado
por tua paciência aí nos ouvindo. Seja edificado e abençoado na prática da palavra, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.